Eu te pergunto no início deste vídeo se você sabe o seu propósito, né? Você consegue entender por que você se encontra aqui comigo nesse exato momento e por que as coisas elas aconteceram e acontecem do jeito que aconteceram na sua vida? Você sabe me dizer isso, né? E esse é um vídeo totalmente diferente de todos do nosso canal. A gente tem mais de 400 vídeos aqui e esse é onde eu não necessariamente vou responder, mas eu vou indagar você e vou perguntar e pergunto para quem está me assistindo qual é o seu propósito, o que você está fazendo aqui hoje. Até onde a gente sabe, em algum momento da vida, depois das pequenas e das grandes conquistas, né? Depois que a gente chega onde a gente gostaria de estar, da, de onde você saiu, né? Quando você faz aquela viagem dos seus sonhos, quando você compra aquela casa, quando você compra aquele carro, aquela moto, aquele celular, aquele bem, o seu cérebro ele cria uma rede comportamental para você chegar naquilo. E quando você está diante daquilo, aquilo que você desejou, aquilo que você quis conquistar, o resultado final, você se olha no espelho e diz: e agora? E agora? Aristóteles diz que o propósito maior da nossa existência é a felicidade, é você estar feliz. Mas a gente vive num mundo que é mais fácil de você alcançar as coisas, né? Se a gente pensar há 20, 30 anos atrás, era muito mais difícil, mas hoje é mais fácil. E em certo ponto, a questão é, depois que você chegar lá, depois que você tiver o resultado, o que vai sobrar? Né? Vai sobrar apenas o resultado, e o resultado da busca é o mesmo que finda a própria busca. Por isso que, evolutivamente, o nosso cérebro se desenvolveu em busca de objetivos, de novos objetivos. Porque o final é o que para. E o meio é o que mantém essa roda de objetivos funcionando. E por isso que, quando a gente pensa até no nosso córtex pré-frontal, na dopamina, por isso que motivação é uma coisa muito subjetiva à nossa existência. A minha motivação não é a mesma do outro, a sua motivação não é a minha. A gente tem comportamentos que nos levam a coisas, mas quando a gente chega nessas coisas, esses comportamentos cessam. E por que eles vão cessar? Porque eles não servem mais para aquilo. Motivação é a dopamina, como a gente sabe. A dopamina é algo que faz o nosso cérebro querer de forma muito resumida. Mas quando a gente tem o que nós queríamos, muitas vezes a gente não quer mais aquilo, porque nós já temos, e aquilo não é mais um objetivo, aquilo não é mais um desafio. E aí a gente deixa de lado aquilo que antes, que outrora, era muito motivador. Uma pessoa, por exemplo, ela pode querer muito se casar, encontrar aquela pessoa, né? E de certo ponto ela até pode encontrar, ela vai, ela se programa, ela tem comportamentos funcionais que a levem àquele objetivo e assim ela consegue. Ela faz a festa, ela vai viajar, ela tem o seu tempo de qualidade, mas mesmo assim, no final, o que vai restar para mim e para você é o tal do vazio. Outra pessoa, ela vai estudar a vida inteira, ela vai encontrar a profissão que ela deseja, ela vai se esforçar, vai ter comportamentos, vai ter o resultado, vai conseguir o que desejava e no fim o vazio também vai estar lá. Porque para o nosso cérebro evolutivo, esse bichinho aqui não é necessariamente o resultado que importa, mas o sentimento e propósito naquele objetivo. Todas as vezes que a gente realiza, que nós realizarmos um objetivo, o nosso cérebro desejará outro. E o desejo aqui é o motivo da motivação. Olha que interessante, o motivo que motiva, o motivo da ação para aquele motivo. E logo, o propósito é o sentido que nos dá propósito. Que interessante. O propósito é o sentido
que nos dá propósito. E por consequência, nós não esperamos, mas nos comportamos para isso. Ou seja, objetivo. Eis uma parte muito importante do vídeo, se o propósito é o que faz a gente se mover, a gente se movimentar e alcançar, o objetivo é a parte do nosso comportamento que nos direciona a determinada ação. Ou seja, o objetivo é o destino que nós desejamos chegar, mas não apenas isso, não é apenas o resultado, mas o processo. E o processo é esse meio pelo qual nós passaremos quando nós termos um objetivo que vai então de acordo com os nossos valores. A gente se orienta com planejamento, muitos dos nossos desejos humanos, eles são desordenados, a gente pode dizer assim, e os objetivos, então, eles direcionam essas sinapses que estão, entre aspas, desordenadas, às partes muito mais específicas do nosso cérebro. Se a gente tem energia de sobra num dia X, o objetivo direciona aquela própria energia em direção ao que está no planejamento, aquilo que você colocou no papel, aquilo que você colocou no caderno, aquilo que você colocou que você deseja realizar naquele dia. Se o objetivo é perder peso, mas você sente muita vontade, muito desejo de comer mais, né? Então, o planejamento ele bloqueia, ele inibe aquele comportamento, não necessariamente o desejo, mas ele vai inibir o comportamento e então o desejo ele é direcionado para algo muito mais funcional, para uma energia que vai para outra coisa, não algo qualquer como comer, porque o seu planejamento é perder peso e é comer de forma funcional, mas em direção àquele objetivo. Se a gente for bem simplista, e é isso que a gente deveria fazer, o que torna algo satisfatório ao nosso cérebro é o objetivo presente, né? Os nossos ancestrais, eles não tinham muitos objetivos. Basicamente, o único objetivo era comer, beber, sobreviver, e cada parte de sobreviver aqui era focado uma parte de cada vez. E assim, se a gente igualmente focar em pequenos objetivos diários, a gente vai ter evidências de que estes objetivos foram realizados. Por quê? Porque nós fomos lá e realizamos ele. Para que, assim que esses pequenos sejam realizados, a gente tenha uma intenção de realizar algo maior. E quando nós teremos essa probabilidade, assim que nós venhamos a observar a tal das evidências. Nós teremos evidências de que os pequenos são realizados. E se eu consigo realizar os pequenos objetivos, então os maiores serão completados e completos ao longo da nossa vida. E aí a gente vai ter mais propósito, porque os objetivos eles estarão sendo completados. Porque no final é necessário objetivo mais disciplina. A gente entender a necessidade, sim, né? O cérebro humano, o comportamento humano, ele precisa de objetivos e propósitos, porque senão ele vai se dispersar no ambiente, o ambiente vai moldar você para qualquer coisa e basicamente não vai sobrar mais nada, né? Porque no findar das coisas a gente faz o que faz porque nós precisamos de algo para seguir, e ter um objetivo é seguir. Não é a quantidade de objetivos que você tem, mas o que você consegue realizar ao longo do dia, né? Se a gente for pensar em leitura, em estudo, né? Se você foi lá e leu 5 páginas, você concluiu aquele objetivo. Se você for para academia, mais um objetivo foi concluído. Se você for trabalhar com o melhor que você tem, então, mais um objetivo. Pois não é uma lista cheia de objetivos que vão
ajudar você, que vão te impulsionar, mas são aqueles que são realizados diariamente, habituais. Eles nos dão o roteiro organizacional para que no fim, além de completar o que a gente queria, a gente também melhore. Se eu li 5 páginas, no outro dia eu vou ler 6 páginas. Se eu fiz 2 séries de 15, no outro dia eu vou fazer 3 séries de 10, de 8. Se eu trabalhei melhor, se eu conseguir trabalhar, se eu conseguir produzir, amanhã farei aquilo que eu fiz hoje, mas um pouco melhor e um pouco mais. A realização acontece e então o propósito ele se solidifica. E no fim, todas as ferramentas que você usou, todos os recursos, todas as coisas vão estar diante dos seus olhos, dos nossos olhos. Ainda que os pensamentos disfuncionais eles venham, que os sentimentos de inutilidade venham também, tudo isso não pode ficar de pé diante das evidências e dos ganhos que os seus objetivos te levarão, te levaram. Por isso, esse vídeo é mais uma conversa mesmo. Responde aí. Qual que é o seu propósito? Deixa nos comentários. Qual que é o seu propósito? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus valores? E como você deseja realizar tudo isso? O meu objetivo agora é que você me fale sobre isso. Por isso, comente aqui comigo. É um vídeo diferente, é um vídeo, não é curto, né? Mas os nossos vídeos aqui não são tão curtos assim, mas às vezes a gente acha que não tem nenhum propósito, a gente sente aquela angústia, a gente sente aquela tristeza, só que se a gente olhar um pouco mais para essa trajetória que eu tive, que você tive, que nós tivemos, que a gente teve, a gente vai ver muita coisa que foi feita com as ferramentas e a energia que a gente tinha e que a gente está sim muito mais à frente do que nós acharíamos que a gente estaria em outrora, ou que nós possamos melhorar ainda mais, porque você vem fazendo coisas para melhorar. Por isso, um bom exercício é você escrever os seus valores, as suas ações diárias, os seus objetivos e, no fim, um propósito, porque você vai ver como isso vai mudar a maneira com que você interpreta a sua própria vida, as suas próprias ações, os seus próprios comportamentos. Veja também que existe o objetivo em olhar aqueles objetivos que já foram concluídos, porque você vai ver evidências funcionais e reais de que você chegou e que você consegue muito mais, certo? Um grande abraço, esse vídeo diferentão, né? Não se esqueçam de deixar o seu like, curta, comenta, compartilha, porque assim você me ajuda a ajudar mais e mais pessoas aqui no YouTube com as neurociências e a terapia cognitivo-comportamental, certo? Até o próximo vídeo, um grande abraço, fique bem. Tchau.